Boa tarde, professor. Meu nome é Mariane, sou do quinto período e eu vou falar um pouquinho sobre a moldagem utilizando os casquetes. Inicialmente, eu vou começar a falar sobre quais as vantagens em se realizar uma moldagem com casquete. Uma das vantagens é que nós vamos fazer um afastamento gengival mecânico sem causar traumas aos nossos tecidos. Outra vantagem é que nós vamos conseguir realizar moldagens múltiplas, podemos optar naqueles pacientes de risco, aqueles pacientes que são alérgicos à adrenalina. E uma das outras vantagens é que nós vamos conseguir obter um diagnóstico preciso do termo cervical, justamente por ser uma técnica fidedigna. Nós podemos confeccionar os nossos casquetes pela técnica direta e pela técnica indireta. Só para falar mesmo aqui de uma forma bem geral. A técnica direta é quando nós utilizamos os provisórios para confeccionar o casquete e a técnica indireta é quando nós confeccionamos os nossos casquetes sobre um modelo de gesso. Então, independente da técnica que nós usamos para a confecção do casquete, nós temos que fazer um reembase com a resina Duralay. E eu coloquei essa imagem só para mostrar o início do reembase, como será feito. Só para mostrar o início. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo que nós vamos ter que fazer. Então nós vamos delimitar o nosso termo cervical com uma lapiseira. Por precaução, nós vamos lubrificar o nosso preparo, vamos circundar todo o terno cervical com a ajuda de um pincel com a resina Duralay, de preferência na cor vermelha, que foi igual nós tínhamos visto naquela foto do slide passado. Nós vamos então colocar o casquete sobre esse término, lembrando que tem que ser feito de uma forma cautelosa, não por tanta pressão, uma forma cautelosa. Então, nós vamos colocar o casquete sobre o término. Depois, aquela delimitação que nós tínhamos feito com a lapiseira, nós vamos remover, então, e lembrando que nós temos que remover cerca de até 1 milímetro da delimitação. Então, nós vamos remover antes de 1 milímetro até a delimitação que nós tínhamos feito. Caso nós tenhamos optado por realizar uma confecção pela técnica indireta, com a ajuda de uma broca esférica, nós temos que remover aquela cera que ficou na parte interna do casquete, que será a região justamente que nós vamos colocar o nosso material de moldagem. Então, tendo os casquetes em mãos, nós podemos utilizar alguns materiais, que poderá ser, então, silicone de adição, silicone de adição, mercaptana e o poliéter. Então, para continuar, o que nós faremos? Nós iremos aplicar o adesivo específico na região interna e externa do meu casquete, cerca de 2 a 3 milímetros. E vamos aguardar um tempo aí de 3 a 5 minutos. Logo em seguida, nós vamos espatular o nosso material de moldagem. E vamos exemplificar aqui que nós vamos optar pela mercaptana. Então, nós vamos injetar a mercaptana no interior do nosso casquete e vamos aguardar um tempo cerca de 8 minutos. Lembrando que nós não podemos deixar um tempo antes de 8 minutos, menos que 8 minutos. Se deixarmos a mais, não tem problema, mas nós não podemos deixar antes de 8 minutos, menos que 8 minutos. Então, caso for mais de um casquete, nós vamos uni-los com a resina Duralay e a partir daí, então, nós vamos selecionar a moldeira e selecionar o material para realizarmos a moldagem, por exemplo, da arcada. Então, nós podemos optar pela silicona de adição, silicona de condensação e alginato. Então, após isso, nós vamos realizar a moldagem
e vamos obter nosso molde. Vamos vazar com gesso tipo 4 e posteriormente, então, nós iremos montar aqueles modelos em um articulador semi-ajustado. Então, só para falar, eu coloquei qual a vantagem e a desvantagem, então, de se realizar essa moldagem utilizando o casquete. A vantagem é que, antes de realizar a moldagem, por exemplo, com o nosso alginato, nós podemos remover os casquetes para ver se realmente copiou bem antes de fazer essa moldagem. Mas a desvantagem é que, caso nós fazermos isso, remover esses casquetes, quando nós formos colocar de novo os casquetes em posição para fazer a moldagem, pode ser que haja alguma deformação. E aí nós vamos ter que começar tudo de novo, realizar todos os processos. Então, como o senhor comentou com a gente na aula, né? E alguns profissionais, eles não removem, não tiram aqueles casquetes. Eles realizam a moldagem e, após o tempo de presa, eles vão vazar o gesso tipo 4 mesmo e posteriormente montar no articulador, para que não cause nenhum problema, não cause nenhum prejuízo para nós. Então, professor, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Espero que o senhor tenha gostado. Falei um pouquinho sobre o que eu entendi sobre aquela aula moldagem com casquete. Muito obrigada e boa tarde.